seja bem-vindo ao Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nossa pauta de hoje é bem diversificada, até para fazer jus ao nome do programa. Depressão infantil, esporte, democracia e meios de comunicação, dependência química. E para começar, vamos falar sobre obesidade. Dizem que os Estados Unidos serão um país dos obesos até o ano de 2010. No Brasil, São Paulo é o estado que concentra o maior número de obesos mórbidos. Para se ter uma ideia de como a obesidade já incomoda a vida do paulista, de todos os pacientes que passaram pela cirurgia de redução de estômago no país, 65% estão aqui. Em Ribeirão Preto, nos últimos 10 anos, o número de moradores que ganhou peso considerado acima do ideal cresceu em mais de 200%. Os números mostram como o problema da obesidade vem engordando nos últimos anos. Sinal dos tempos, dos maus hábitos alimentares, do sedentarismo e também de distúrbios emocionais. Evidente que a obesidade não chega a ser considerada uma doença mental, mas ela pode sim trazer complicações psicológicas e psiquiátricas. Olha lá, vai passar a mão. Isso, que beleza, hein? Basta ficar parado meia horinha na Avenida Paulista para documentar um verdadeiro desfile de gordinhos. É uma barriguinha pra lá, outra pra cá. De onde será que vem tanto excesso de peso? Comer uma besteirinha, assim, uma vez ou outra, como o nosso querido motorista aqui tá fazendo, não faz mal, né não, Milton? Come isso, disposição, hein? Benza a Deus. O problema é a quantidade, o exagero. Muitas vezes a gente não come só com a barriga, come com os olhos também e com a cabeça. Não, Milton? Então até sem fome tá comendo, né? Come aí. Um x-salada é uma bomba calórica, extremamente saborosa e muito pouco nutritiva. Você come um treco desse, você come um sanduíche desse, depois de um tempo você está com fome de novo e você já comeu quase que metade das calorias recomendadas aí pelas associações que recomendam quantas calorias você come. É muito barato um x-salada. Um x-salada numa padaria deve custar uns 3 ou 4 reais, não mais do que isso. Tudo bem que certas comidinhas mais em conta são um convite ao exagero. Existem também os problemas orgânicos e tal. Mas o fator psicológico, sem querer fazer um trocadilho, também pode pesar. Nossa relação com a comida envolve uma série de outros fatores. Nós comemos, por exemplo, não só porque o nosso corpo precisa de alimentação, mas porque a nossa relação com a comida envolve questões afetivas, envolve outras situações, e é por isto que alguns falam da relação com a comida como sendo algo que é ingerir mais do que um alimento para repor algo de que o corpo necessita. Então, por essa via, o comer, o colocar o pé na jaca, é algo que o organismo não necessita. Olhando a obesidade de um modo geral, a quantidade de gordos emocionais nem é tão pesada quanto muita gente imagina. Geralmente, os problemas psicológicos vão crescendo junto com a barriga. Uma causa emocional para a obesidade, você vai encontrar aí em talvez 10% dos pacientes obesos. Por outro lado, você vai encontrar um monte de complicações emocionais secundárias à obesidade, uma complicação da obesidade, porque não é legal você ser obeso. Né? Você não pode comprar roupa no shopping, você não pode ir num restaurante e comer porque todo mundo vai estar olhando para você. E por falar em restaurante, esse aí, mandando brasa no espetinho, é o publicitário e ex-obeso mórbido Jean Boechat. Hoje, com 70 quilos a menos, depois de uma cirurgia de redução de estômago, Jean parece ter ficado com a cabeça mais leve também. Do ponto de vista psicológico, eu acho que melhora muito. Melhora demais. Eu, pessoalmente, com toda a minha experiência como gordo, do tempo que eu fui gordo, eu digo que eu não conheço ninguém que seja realmente 100% feliz com isso. Acho que não. Não é assim, não acho que a sociedade seja justa, eu acho que um quilinho a mais ou outro a menos, isso aí não é um problema. Mas quando a pessoa é obesa mórbida, que tem problema de saúde, a coisa não é boa. Acabar a matéria dizendo que o ideal é escolher bem os alimentos, comer moderadamente, não acrescenta muita coisa. O importante é saber lidar com um certo conflito. Ao mesmo tempo que eu tenho um monte de comida deliciosa, barata e ruim à disposição,
eu tenho uma super pressão para ser um cara magro, bem-sucedido e controlado. Então a turma, no meio desse fogo cruzado, fica mal. Nós não comemos somente porque sentimos fome. Nós comemos por vários outros motivos. E quando nós ingerimos alimentos, nós não ingerimos alimentos quaisquer. Doutor, vamos aproveitar que tem uma lanchonete ali, vamos fazer um momentinho, só vamos lá, doutor. O que você quer? Você vai, eu fico por aqui. Um sanduíche ali, pô, uma coisa light. Você vai, eu te observo. Todo início de programa, nós falamos que diversidade é uma parceria da TV PUC de São Paulo com o CRP, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Pois hoje você vai conhecer como surgiram e qual a função dos conselhos de psicologia. A história dos conselhos se confunde com a história da luta da categoria para conquistar sua organização e seu reconhecimento como profissão. Em 20 de dezembro de 1971, a Lei Federal 5.766, assinada pelo então presidente General Médici, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia. Os Conselhos Regionais têm a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo. Em 1980, embalados pelo processo de abertura política no Brasil, os conselhos regionais também se movimentaram politicamente, visando tornar sua estrutura mais flexível, lutando para que o Conselho Federal se tornasse menos autoritário e centralizador. Em 82, ocorre a primeira eleição para o Conselho Federal. Mesmo não sendo direta, essa eleição foi fundamental para a mobilização política dos CRPs, que na época se articulavam à revelia do CFP. No período que vai de 1985 até 1996, o Conselho Federal passa por uma fase de plenárias importantes, de onde saíram deliberações que buscavam defender a construção de uma sociedade democrática, orientar e normalizar o exercício da profissão e garantir a pluralidade de entidades representativas. Existem 15 conselhos regionais em todo o país. O CRP de São Paulo, por exemplo, é o regional de número 6. Mantém uma subsede na capital paulista e 8 subsedes no interior do estado. Grande ABC, Assis, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e Taubaté. As metas e formas de trabalho do Conselho Federal e dos conselhos regionais são pautadas pelas decisões tomadas no Congresso Nacional de Psicologia, que é realizado a cada 3 anos no período das eleições dos conselhos. Nos congressos são aprovadas as teses sobre a estrutura funcional dos conselhos e os princípios que vão nortear suas ações no que se refere aos exercícios, à formação e à ética profissional. Diversidade tem mostrado diferentes projetos do Banco Social de Serviços em Psicologia. E hoje você vai conhecer como são escolhidos e formados os protagonistas, aqueles psicólogos que colocam em prática essas iniciativas num trabalho voluntário e gratificante. Protagonista, o principal ator que ocupa o primeiro lugar de um acontecimento. Foi com esta palavra que o Banco Social resolveu batizar os profissionais que tocam os seus projetos, e não por acaso. O protagonista é aquele que vai à luta, né? No sentido de ele está transformando uma realidade, transformando uma atuação do psicólogo que era muito mais limitada, a gente está tentando alargar socialmente. Daí é um movimento, uma luta, um trabalho militante de mostrar que nós podemos influir sim no social, podemos contribuir para políticas públicas, não só fortalecendo as existentes, como criando novas políticas públicas. Aqui é um momento onde a psicóloga, a única função dela é de atuar num apoio psicológico ao desempregado, ao trabalhador, para que ele possa, então, buscar ele mesmo encontrar seus próprios caminhos para buscar sua colocação. Essa é a principal diferença. É um trabalho totalmente breve, no máximo de 2 horas, naquele dia em que ele se propõe a vir ao espaço. Para ser protagonista, o psicólogo precisa se inscrever, escolher um projeto e passar por uma formação. Eles têm textos a serem lidos, aulas a serem assistidas, tem supervisão de cada projeto, tem visitas ao local de trabalho, tudo isso antes de começar uma atuação, ou seja, uma intervenção propriamente dita.
psicólogo, eu acho que traz nos projetos sociais a visão de como a sociedade, como a vivência, a sua vida, enfim, do indivíduo dentro de uma sociedade vai influir na formação da sua subjetividade, do seu ser realmente. Certo? Então, as políticas públicas que psicólogo trabalha junto com elas, vai ver como essa política está influindo na formação da subjetividade do indivíduo. E na medida em que ajuda o outro, o protagonista também contribui para a própria formação. É muito gratificante eu estar participando desse trabalho, porque é uma questão que envolve... É voluntário, vocês não ganham nada. É totalmente voluntário. Eu achei essa iniciativa dos conselhos regionais para estar desenvolvendo esses projetos muito estimulante, né? Por estar se preocupando com as questões sociais que o país está passando. Depressão. Essa palavra vem assustando principalmente os moradores das grandes cidades. Mas e as crianças? Estão imunes a essa doença? E o tratamento deve ser o mesmo dispensado aos adultos? Diversidade ouviu a opinião de Fátima Vicente, psicóloga com mestrado em Psicologia Infantil pela PUC de São Paulo. Penso que é importante que a gente diferencie a depressão da tristeza. A tristeza é um afeto comum, muito comum na infância, principalmente nos momentos em que as crianças estão fazendo aquisições novas e estão perdendo condições anteriores, onde podiam ser mais dependentes e mais infantis. Por outro lado, a depressão pode nos levar a cometer enganos. Crianças bem pequenas podem apresentar sintomas de depressão de uma forma que para os pais não apareça como importante. Por exemplo, distúrbios de sono, distúrbios de alimentação. E isso, se for persistente, merece a ajuda, merece o conselho, merece o ouvido de um profissional. Usualmente pensamos em procurar o médico, e isso é bom. O pediatra é sempre um bom ouvinte, é uma pessoa que está cuidando do nosso filho e pode nos ajudar. Mas se o assunto for mais específico, é importante que a gente procure um psicólogo. Nesse sentido, os serviços públicos de saúde, os serviços mais acessíveis à população, têm equipamentos como as unidades básicas de saúde que podem ajudar o pai, o professor, a escola, de uma forma geral, a perceber se o que está acontecendo com a criança necessita de um cuidado específico. Dessa forma, também, esperamos ajudar os pais, os professores a desenvolverem um momento de paciência, de acolhida e evitarem uma medicação intempestiva, evitarem tratamentos mais agudos, que aparentemente resolvem o problema, mas que, de certa maneira, adiam aquela oportunidade dos pais pensarem se, afinal de contas, aquilo que não está sendo suportável para a criança não é alguma coisa também que os pais consideram que não é suportável para eles. Afinal, nossos filhos deveriam ser perfeitos e admitir neles um momento de tristeza pode nos fazer pensar que nós falhamos. Isso não é verdade. As falhas não existem, os problemas são os problemas normais da vida e as faltas que as crianças sofrem são as coisas normais que levam ao sofrimento de estar crescendo, mas que levam também à alegria de crescer. Diversidade faz uma parada e volta já já. Quando você acredita no esforço e na dedicação de um jovem, a vida dele começa a mudar. Novos caminhos surgem diante dos seus pés e o impossível deixa de existir. Se eu cheguei até aqui, foi porque alguém acreditou em mim. O primeiro degrau da vida de uma pessoa pode ser a sua ajuda. Empresário, dê um emprego a um jovem aprendiz. Lembre-se que você chegou até aqui porque um dia alguém lhe deu uma oportunidade. Você pode e você deve. É difícil imaginar que alguém viva sem acesso a um meio de comunicação. Esse acesso até que é razoavelmente democrático. Mas e os conteúdos e as regulamentações desses meios? A sociedade é ouvida de alguma maneira? E os rádios, jornais e televisões, eles representam de alguma maneira a sociedade ou continuam na mão de poucos e servindo interesses de um número ainda menor de pessoas? Democratização dos meios de comunicação.
Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. A psicóloga Ana Bock conversa com o jornalista Fred Guedini, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Fred, é um prazer recebê-lo no Diversidade. Me conte assim, um pouco qual é a situação nacional no Brasil hoje que exige um Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Por que reivindicar democratização na comunicação? A democratização da comunicação parece uma coisa meio técnica, assim. As pessoas pensam, poxa vida, isso só deve interessar para radialista, jornalista, enfim, quem seja da área. Mas não é verdade, porque a comunicação, na verdade, quando você está falando da comunicação, você está falando do grande alimento espiritual de toda a população, não é? Essa janela que é a televisão, ou o jornal, o rádio, né, a internet, por onde passa toda a informação, toda a comunicação que não seja comunicação pessoal. E o problema no Brasil é que isso sempre foi tratado como as antigas sesmarias da época da colonização, entendeu? Sempre foi moeda de troca dos políticos, né, para configurar os seus esquemas de poder. Tanto é assim que o ex-presidente Sarney, para ganhar aquele ano a mais de mandato, ele distribuiu centenas de concessões de rádio e televisão. Então, o que acontece é que você tem no Brasil, assim, em largos traços, né, 7 famílias que dominam as cabeças de rede, as emissoras que são cabeças de rede. E essas mesmas famílias têm as suas emissoras de televisão, de rádio, tem jornais. Então você tem o que chama a grande mídia no Brasil na mão de muito pouca gente. Isso diz respeito à propriedade. Essas mesmas empresas que dominam, que controlam, que são controladas por essas famílias, que controlam essa veiculação, elas mesmas controlam a produção. Então você tem o Brasil, que é um país de grande diversidade cultural, né, de regiões muito diferentes umas das outras. Você tem esse Brasil que passa por um sistema de homogeneização. Por essa janela parece que é uma coisa única, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo você tem, pelos esquemas comerciais que essas emissoras têm e pela colonização cultural, essas emissoras veiculando aquele lixo que vem de Hollywood, que tem um esquema todo internacional, vamos dizer, para colocar sua produção, né? A gente poderia dizer que as rádios piratas são tentativas de democratizar a comunicação no nosso país? Então, você usou o termo de rádio pirata, né? Eu até quero comentar isso porque surgiu na PUC mesmo a primeira rádio livre, né? Se eu não me engano, foi nos anos 70, mas o movimento sempre rejeitou esse termo, porque eles dizem que quem está atrás do ouro são as rádios comerciais. Certo. Então eles preferem usar o termo de rádios livres, e hoje existe um movimento das rádios comunitárias. Tem até uma lei que estabelece que essas emissoras, para serem consideradas comunitárias, elas têm que ter um conselho da comunidade que seja responsável pela gestão dessas emissoras, né? Mas o que aconteceu? Infelizmente, a grande maioria dessas emissoras acabou sendo distribuído para os próprios políticos em Brasília, que aliás têm o poder de dar essas autorizações. Então, uma das questões que se discute, que eu sou francamente favorável, é que as autorizações para rádios e TVs comunitárias, quando vierem a existir, porque também eu sou a favor das TVs comunitárias, seja de distribuição local, essas autorizações, sejam de âmbito municipal, porque elas têm abrangência local, não tem nenhum sentido ficar se decidindo em Brasília quem é que vai ter autorização para operar uma emissora comunitária em São Paulo, ou no Cariri, ou em qualquer outro lugar do país. Porque é interessante pensar que a comunicação, quando está assim na mão de poucas pessoas, a dor da gente não sai no jornal, né? Como diz o Chico Buarque. Quer dizer, se você tem essas rádios comunitárias, a probabilidade de se falar da vida daquele povo, daquela comunidade, se torna muito maior, né? E você pode ter um serviço informativo muito mais qualificado e adequado para as necessidades do grupo social. Isso tem a ver com uma questão fundamental no nosso Brasil e da nossa população, que é a questão da autoestima, não é?
Se você, um meio de comunicação comunitário, local, ele é um meio essencial, fundamental para fortalecer a autoestima daquela população, porque ao se ver naquela janelinha, não é? Seja ela a TV, o rádio, enfim, essa população, ela se encontra, ela se acha, ela se fortalece. Tem um exemplo que eu uso bastante quando surgiu a rádio comunitária de Queimados, há muitos anos, lá na Baixada Fluminense. Lá Queimados era um ponto de desova de cadáveres, né? E com o surgimento da rádio, que tinha um microfone que ficava o tempo inteiro aberto lá na praça para a população, e Queimados deixou de ser um ponto de desova de cadáver e a população do crime organizado, né? E a população passou a ter uma outra altivez, uma outra visão de si mesmo. Esse é um exemplo simples, mas isso acontece de maneira generalizada. Você tem 4.000 municípios no Brasil que não tem sequer uma emissora. Nossa. Então você imagina a necessidade que tem esses municípios, porque eles não têm condições, não têm poder econômico para sustentar uma emissora comercial. Então aí a importância das emissoras comunitárias que são mantidas pela própria comunidade, cujo benefício reverte imediatamente para essa comunidade. Você imagina a importância que tem esse movimento de que se espalhe pelo Brasil todo as emissoras comunitárias, hoje rádios, porque a legislação limita a rádios, mas há uma luta também, já há TVs comunitárias funcionando em vários locais do país. Na Rocinha, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem uma TV comunitária. E a ideia é que elas se espalhem. Hoje a tecnologia é mais barata, é mais acessível, né? Quer dizer, a luta pela democratização da comunicação é esta. Não é para cada um ter um rádio ou uma televisão na sua casa. É para poder o controle da informação que é distribuída não está na mão de tão poucas pessoas. Essa é a alma da democratização? Na verdade, assim, briga-se no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que eu faço parte como presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui. O Sindicato dos Jornalistas, junto com o Conselho Regional de Psicologia e outras entidades em São Paulo, estão lutando para criar o Comitê pela Democratização da Comunicação de São Paulo, que é uma instância do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Esse fórum é um movimento que se institucionalizou, não é? E tem vários segmentos da sociedade participando, e ele luta pela democratização, seja da propriedade, nesse sentido de quebrar essa barreira, esse esquema, esse grande esquema nacional que mantém na mão de poucas famílias o controle da mídia, seja por meio de legislações que obriguem a diversificar essa propriedade, seja por meio de formação, de capacitação para o exercício da comunicação nas emissoras comunitárias, seja pelo controle público, que é uma noção também relativamente recente, que vem se espalhando, não é? Pelo controle público das emissoras existentes, sejam elas as emissoras comerciais, sejam as emissoras públicas. E também o fortalecimento da radiodifusão pública, que é muito fraca no Brasil. Nós temos poucas emissoras que podem receber o nome de públicas, né? A maioria ou são comerciais ou são estatais. Então é preciso também que se invista na criação de emissoras verdadeiramente públicas. Tudo isso faz parte da luta do Fórum pela Democratização da Comunicação. A questão da informática também faz parte? Sim, certamente. O acesso à informática, à internet, isso tudo está nos planos, está dentro das bandeiras do Fórum pela Democratização da Comunicação. Eu ia dizendo que hoje qualquer cidadão, qualquer entidade, qualquer movimento pode participar do fórum e participar dessas discussões. Veja que debates interessantes hoje estão ocorrendo. Tem o debate da regionalização da produção artística, cultural e jornalística, não é? Da regionalização e da produção independente, porque as emissoras, elas veiculam praticamente a sua própria produção só. Então, deve haver uma legislação que obrigue as emissoras a veicular a produção de terceiros, para que haja uma diversidade na produção também.
né, nas fontes de produção. Além da questão da propriedade das empresas que têm as concessões, haver também uma diversidade nas fontes de produção. E a questão da ética também na comunicação é uma questão que tem sido levada por outros grupos. A própria Secretaria de Direitos Humanos da Câmara Federal tem uma campanha de ética na televisão. Tudo isso junto faz hoje uma força social em prol de uma comunicação mais democrática, mais plural, ética, né? Mais plural. Mais plural, fundamentalmente mais plural. Quer dizer, o Brasil não é isso que se vê na tela da TV, ele é muito mais do que isso. Então esse é o objetivo, e muitas vezes o que se vê lá não é o Brasil, é o que a gente chama do lixo de Hollywood, não é? Esse é o grande problema, na verdade, e não só o lixo de Hollywood, como esses programas policialescos, autoritários, né, que reforçam violência, reforçam os sentimentos regressivos da população, que é um problema, porque os produtores, os proprietários dizem que a população quer ter isso daí, e não é verdade, porque aquele programa que você citou da Câmara Municipal, do deputado Fantasini, né, quem financia a baixaria contra a cidadania, está mostrando que a população de fato não quer essa baixaria, porque aqueles programas que veiculam a baixaria, e parece que a novela Celebridade foi a que teve o maior número de denúncias nesse programa de quem financia a baixaria contra a cidadania, né? Esses programas que recebem as denúncias, eles são analisados por especialistas. Os psicólogos no Brasil inteiro participam desses conselhos que avaliam esse material depois das denúncias, e aí eles vão conversar com os anunciantes, com os patrocinadores, que efetivamente quem financia essas situações, e isso está gerando mudanças importantes, né, nessa programação. E até já gerou, parece que a Bandeirantes e a Record processaram o deputado Fantasini, se eu não me engano, por causa dessa luta contra a baixaria. Então, o caminho, evidentemente, não é eles processarem, mas é eles melhorarem a programação. Porque não é por um processo que aquelas forças que querem mexer, querem mudar, querem melhorar, vão recuar. Ao contrário, se eles processam, eles mostram que realmente nós estamos atingindo ali o nervo, não é? Estamos pegando no lugar onde deve pegar. Quem tiver interesse em participar, obter informações, tem um endereço que possa ser localizado pela internet? Tem, então, o fórum é o www.fndc, que é Fórum Nacional Democratização da Comunicação.org.br, né? Uma organização. E lá no fórum tem todas as informações, tem muita documentação, o próprio estudo feito pelo Daniel Herz e o EPICOM, né, que é a organização que ele criou para fazer esses estudos, está lá no site do FNDC, que mostra como é que essas famílias detêm o poder nas redes, por meio das redes de emissoras, das propriedades de jornais, das vinculações políticas, né? E isso tudo está num estudo muito interessante que tem lá, e também tem muito material no site do Senado Federal, do Conselho de Comunicação Social, que é uma instância auxiliar, né, do Congresso Nacional para Assuntos de Comunicação Social, que foi conquistada graças à luta do Fórum pela Democratização da Comunicação. Que bom, Fred. Eu aproveito também para dizer aos psicólogos que estão aqui nos assistindo que, se tiverem interesse em participar do núcleo de psicólogos aqui do Conselho Regional de Psicologia, também podem acessar pelo www.crpsp.org.br e se inscrever aí, manifestar seu interesse em participar. Eu agradeço a sua participação e tenho certeza que não seremos apenas 2 categorias profissionais, ou 3 ou 4, seremos muitos profissionais que vão percebendo aos poucos a importância
importância de lutar pela democratização da comunicação em nosso país. Muito obrigada, Fred. Obrigado a você, Ana, e também dizer que é importantíssimo esse reforço, essa participação dos psicólogos, mas nós juntos, né, os jornalistas, com os psicólogos, com o pessoal da área de cinema que está chegando agora aqui em São Paulo, nós vamos certamente criar um comitê pela democratização muito forte aqui no Estado para fortalecer essa luta, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e para fortalecer, em última instância, a cultura brasileira, a própria democracia brasileira. Muito obrigada. Olha, nós resolvemos inventar uma moda e o formato do quadro mudou. A Fabiana Delbon, que é a psicóloga da vez, está aqui do meu lado e vai assistir com a gente ao que o povo falou nas ruas sobre a pergunta do dia. Vício é doença? Depende do vício. Hein? Vem aqui, rapaz. Vem aqui, rapaz. Pera aí. Você é viciado em quem, hein? Só em mulher. Você acha que vício é doença? Ah, sei lá, acho que não. Um cara viciado é um cara doente? Olha, pra mim, vício não é doença. Porque doença isso aí é uma pessoa que não tem força de se libertar. Não tem força de vontade. Força de vontade e fé em Deus para se libertar do vício. Pra mim, o vício melhor que tem, e tô errada, é comer. Opa! É uma doença. É uma doença. Por exemplo? A droga, o cigarro. Pra mim é uma doença. Eu não acredito que seja doença, é um costume, é mal acostumado. É um costume ruim? É um costume ruim. É uma doença, com certeza. A princípio não, ela se torna a ser doença a partir do momento que ele não tem o apoio. Do quê? Dos familiares, aquelas pessoas que estão próximas a ele, sabe? Então, de repente, aí sim se torna a ser uma doença. A senhora tem algum vício? Não, tenho outro, gosto de uma cervejinha. Mas é vício? Não, acho que eu sou um pouco dependente, que eu tomo todo dia. Não sei. Vício? Não é doença. Não. É problema, é tudo, o cara se enfiar nisso. Vício é doença? Isso. Não. Não? Não necessariamente? Não necessariamente. Vício não é doença, não é doença. A gente vem trabalhando para desconstruir essa ideia, né? Porque realmente não é. Sempre pensam que vício é uma palavra pejorativa, né, que coloca a pessoa numa situação inferior às outras, quanto na realidade a pessoa pode ter uma compulsão, e a compulsão pode levar a uma dependência, que pode ser uma dependência de álcool, de drogas, de cigarro, de comida, de sexo, de jogo, de religião, enfim, a pessoa ela não tem controle sobre os seus atos. Há quase 42 anos, no dia 27 de agosto de 1962, a Lei Federal 4.119 estabeleceu os cursos de formação em psicologia e regulamentou a profissão de psicólogo. Por isso, 27 de agosto é o Dia do Psicólogo. No dia 27 de agosto de 2004, sexta-feira, das 8 às 17 horas, no anfiteatro do Instituto do Coração, o Departamento de Psicologia da SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e o INCOR do Hospital das Clínicas promoverão jornada em comemoração ao Dia do Psicólogo. O programa completo do evento você pode conferir no site www.socesp.org.br. Fique por dentro da programação do CRP para o Dia do Psicólogo pelo site www.crpsp.org.br. Diversidade fica por aqui. Nos encontramos de novo no dia 19 de agosto. Até lá! Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo. O drama dos refugiados em debate no Brasil. Pela primeira vez na América Latina, a Conferência Bienal da Associação Internacional para o Estudo da Migração Forçada, em sua 9ª edição, vai buscar soluções para esse grave problema internacional. Participe desse esforço. Inscreva seu trabalho até 31 de julho pelo site www.iasfm.org.
Quando você acredita no esforço e na dedicação de um jovem, a vida dele começa a mudar. Novos caminhos surgem diante dos seus pés e o impossível deixa de existir. Se eu cheguei até aqui, foi porque alguém acreditou em mim. O primeiro degrau da vida de uma pessoa pode ser a sua ajuda. Empresário, dê um emprego a um jovem aprendiz. Lembre-se que você chegou até aqui porque um dia alguém lhe deu uma oportunidade. Você pode e você deve. Wow.